Você já se perguntou se todas as igrejas realmente levam a Deus? E se algumas, que parecem ser templos de luz e verdade, na realidade escondem práticas e doutrinas que desviam as pessoas do verdadeiro evangelho? O maior truque de Satanás não é afastar você com tentações óbvias ou rejeição direta à fé. Pelo contrário, ele é um mestre do disfarce, um estrategista implacável, que se apresenta como um anjo de luz para enganar até mesmo os mais devotos. Neste vídeo, vou revelar uma verdade que pode mudar para sempre a sua vida espiritual. Prepare-se, porque o que você está prestes a ouvir pode abalar tudo o que você acredita. Há igrejas que, em vez de guiar seus membros para a salvação, os estão conduzindo ao abismo espiritual, e você pode estar frequentando uma sem nem mesmo perceber. Essas instituições são habilidosas em mascarar suas verdadeiras intenções. Elas usam o nome de Jesus, citam a Bíblia e criam rituais que parecem piedosos, mas escondem práticas que contradizem os ensinamentos de Cristo. O mais assustador, milhões de pessoas estão sendo enganadas, acreditando que estão servindo a Deus, enquanto estão, na verdade, sendo conduzidas para longe dele. Satanás não precisa destruir diretamente a ideia de Deus. Ele apenas distorce a verdade o suficiente para confundir. É assim que ele opera. Ele não aparece com chifres, uma capa vermelha e um tridente. Ele se infiltra, transforma o que deveria ser o caminho para a salvação em uma armadilha para a perdição eterna. Agora pense comigo. E se a igreja onde você deposita sua fé, suas orações e sua alma não for uma ferramenta de Deus, mas uma arma de Satanás para desviar você do caminho da salvação? Você saberia identificar os sinais? Fique comigo até o fim deste vídeo, porque eu vou revelar quais são as 3 armadilhas que Satanás usa para enganar multidões e afastá-las de Deus. Essas igrejas têm algo em comum. Elas manipulam emoções, exploram financeiramente e criam um ambiente de medo e dependência. Algumas prometem bênçãos materiais em troca de sacrifícios financeiros exorbitantes. Outras se escondem atrás de tradições humanas, colocando fardos que nem mesmo Deus colocou. E há aquelas que misturam práticas espirituais completamente estranhas à Bíblia, levando seus membros a um caminho de confusão e escuridão espiritual. Você consegue imaginar o impacto disso? Pessoas dedicam suas vidas, suas economias e até seus laços familiares a essas igrejas, acreditando que estão servindo a Deus, quando na realidade estão sendo usadas em um sistema que as afasta do verdadeiro evangelho. Isso é um perigo real e pode estar mais próximo de você do que imagina. Por isso, não saia deste vídeo até o fim. O presente que eu vou te dar no final pode abrir os seus olhos para algo que tem enganado milhões e que pode fazer toda a diferença na sua vida espiritual. Agora, talvez você esteja pensando, por que Satanás usaria igrejas para enganar as pessoas? Não seria mais fácil afastá-las de Deus com tentações óbvias? A verdade é que o engano mais poderoso é aquele que parece verdadeiro. Satanás não precisa destruir a ideia de Deus. Ele precisa apenas distorcer a verdade o suficiente para confundir, manipular e, no final, afastar as pessoas da verdadeira salvação. Essas igrejas usam a Bíblia, mas torcem suas palavras. Elas falam em nome de Jesus, mas suas práticas traem o Evangelho. Elas prometem bênçãos e paz, mas entregam controle, culpa e um peso espiritual insuportável. Milhões estão lá, acreditando que estão servindo a Deus, sem perceber que estão caindo em uma armadilha cuidadosamente planejada. Imagine uma igreja que se apresenta como um refúgio para os aflitos. Um lugar onde a fé e a consagração são exaltadas, mas que, na prática, esconde um sistema de controle e manipulação que pode levar à ruína espiritual e emocional.
Essas instituições oferecem uma fachada de santidade, mas suas práticas criam um ambiente onde as pessoas se tornam prisioneiras de regras humanas disfarçadas de mandamentos divinos. Tudo começa com um convite tentador. A mensagem é simples e poderosa. Entregue sua vida a Deus e viva em consagração total. Quem não desejaria isso? A ideia de uma fé pura e dedicada atrai milhares de pessoas todos os anos. Elas chegam com o coração aberto, dispostas a fazer mudanças em suas vidas em nome daquilo que acreditam ser a vontade divina. Nos primeiros momentos, tudo parece perfeito. Os cultos são envolventes. Os líderes falam com autoridade e há um senso de comunidade que acolhe os novos membros de braços abertos. A sensação de pertencimento e a promessa de um propósito maior criam um ambiente que parece ideal. Mas lentamente, as exigências começam a surgir. O que antes era apenas um convite para viver em consagração passa a se transformar em uma série de expectativas não ditas, mas claramente percebidas. Você não está apenas dedicando sua vida a Deus, está entregando o controle dela. Decisões pessoais importantes, como qual carreira seguir, onde morar e até mesmo com quem se relacionar, passam a ser submetidas à aprovação da liderança da igreja. Jovens que sonham em cursar a universidade, por exemplo, frequentemente são desencorajados, pois devem colocar a obra de Deus em primeiro lugar. É como se sua própria autonomia fosse um obstáculo para sua espiritualidade. O impacto disso vai muito além das decisões individuais. As relações familiares, que deveriam ser fortalecidas pela fé, começam a sofrer. Quem não está dentro da igreja ou não concorda com suas práticas é visto como espiritualmente fraco ou, pior ainda, como uma ameaça. Isso cria barreiras emocionais e muitas vezes físicas entre pais e filhos, cônjuges e até amigos próximos. Há relatos de pessoas que perderam completamente o contato com familiares que permanecem na igreja, enquanto elas decidiram sair ou se distanciar. Imagine o peso emocional de escolher entre sua fé e sua família. Além disso, a questão financeira é outro ponto de grande controvérsia. Contribuições financeiras são incentivadas de forma ostensiva, com o sacrifício material sendo frequentemente associado à fidelidade a Deus. A mensagem implícita é clara: quanto mais você doa, mais próximo estará de alcançar bênçãos e favores divinos. Ex-membros relatam que muitos acabam comprometendo suas economias, vendendo bens ou se endividando para atender às exigências da igreja, tudo isso acreditando que estão agradando a Deus. E se você decide questionar essas práticas, ou pior ainda, sair da igreja, as consequências são profundas. Primeiro, há o peso emocional. Quem ousa sair é tomado por uma culpa avassaladora, porque é ensinado que abandonar a igreja é o mesmo que abandonar a Deus. A ideia de perder a salvação cria um medo constante, como se cada passo dado fora da instituição fosse um passo em direção ao abismo. Depois vem o isolamento. Amigos próximos e familiares que permanecem na igreja frequentemente cortam contato, seguindo orientações de que o relacionamento com desviados pode enfraquecer sua própria fé. Para muitos, a saída da igreja significa começar do zero, reconstruir amizades, relacionamentos e, mais importante, sua própria espiritualidade. Agora que entendemos como algumas igrejas exercem controle emocional e financeiro sobre seus membros, é importante aprofundarmos nos detalhes de como essas práticas desviam as pessoas do verdadeiro evangelho. O impacto vai além da esfera individual. Afeta comunidades inteiras e muitas vezes gera um ciclo de confusão espiritual que pode durar gerações. Essas instituições operam sob uma fachada de piedade, utilizando uma linguagem que evoca fé, esperança e obediência a Deus.
No entanto, ao analisarmos mais profundamente, percebemos que seus ensinamentos e práticas frequentemente contradizem os princípios centrais das Escrituras. Vamos examinar mais a fundo as táticas que elas utilizam para enganar e manipular. Uma das principais ferramentas utilizadas é a manipulação emocional através do medo. Esses líderes religiosos ensinam que a salvação está diretamente vinculada à obediência à igreja e que qualquer questionamento ou desobediência é equivalente a rebelar-se contra Deus. Eles criam um ambiente onde o medo do castigo divino e da perda da salvação domina os corações dos fiéis. Esse tipo de abordagem pode ser devastador. Muitas pessoas passam a viver em constante estado de ansiedade, sempre preocupadas em atender às demandas da igreja, temendo que qualquer erro ou falha os condene eternamente. Em vez de experimentar a paz prometida por Jesus, essas pessoas vivem em um estado de escravidão espiritual, presas a um sistema que as mantém subjugadas emocionalmente. Outro aspecto alarmante é a exploração financeira. Como mencionado anteriormente, essas igrejas frequentemente associam bênçãos materiais e espirituais ao quanto seus membros estão dispostos a sacrificar financeiramente. Esse conceito distorce completamente o evangelho da graça. A Bíblia nos ensina que a salvação é um presente gratuito de Deus, acessível a todos os que creem e que não pode ser comprada ou conquistada. No entanto, muitas dessas igrejas pregam que quanto maior o sacrifício financeiro, maiores serão as bênçãos. Essa ideia é reforçada por testemunhos cuidadosamente escolhidos, nos quais membros relatam milagres financeiros ou curas extraordinárias após terem feito grandes doações. Esses testemunhos criam uma pressão psicológica nos fiéis, levando-os a acreditar que, se não estão experimentando milagres semelhantes, o problema está na falta de fé ou em sua insuficiência de sacrifícios. Essa abordagem é especialmente prejudicial para pessoas vulneráveis que já enfrentam dificuldades financeiras. Muitas acabam se endividando, vendendo bens ou até comprometendo as necessidades básicas de suas famílias, tudo na esperança de agradar a Deus e receber as bênçãos prometidas. Um exemplo clássico de como isso ocorre é encontrado em igrejas que promovem campanhas de sacrifício. Durante essas campanhas, os membros são incentivados a dar o máximo que podem, e muitas vezes mais do que podem. Eles são instruídos a oferecer tudo o que têm, desde economias até bens materiais, sob a promessa de que Deus retribuirá com bênçãos multiplicadas. Quando essas bênçãos não se materializam, os membros são frequentemente culpados por não terem fé suficiente ou por não terem sacrificado o bastante. Essa culpa cria um ciclo vicioso, no qual as pessoas continuam doando na esperança de finalmente alcançar as bênçãos prometidas, enquanto a igreja lucra com sua obediência cega. Além do controle financeiro, há o controle comportamental e social. Muitas dessas igrejas estabelecem regras rígidas que ditam como os membros devem se vestir, falar, agir e até pensar. Embora algumas dessas regras possam ser baseadas em princípios bíblicos, muitas são puramente humanas, criadas para reforçar a autoridade da liderança e garantir a conformidade dos membros. Esse controle se estende às relações pessoais. Amigos e familiares que não pertencem à igreja são frequentemente vistos como uma influência negativa ou até como inimigos espirituais. Essa mentalidade leva ao isolamento social, pois os membros são encorajados a cortar laços com qualquer pessoa que não compartilhe de suas crenças ou práticas. A divisão familiar é uma consequência comum desse tipo de doutrina. Maridos e esposas, pais e filhos, irmãos e irmãs são separados por diferenças de fé, muitas vezes com um lado sendo rotulado como fraco ou perdido e o outro como fiel.
Essa separação causa dor emocional profunda e, em muitos casos, danos irreparáveis aos relacionamentos. Outro fator preocupante é a distorção doutrinária. Muitas dessas igrejas utilizam passagens bíblicas fora de contexto para justificar suas práticas e ensinamentos. Por exemplo, a ideia de que sacrifícios financeiros resultam em bênçãos materiais é frequentemente baseada em interpretações equivocadas de versículos, como Malaquias 3:10, que fala sobre trazer os dízimos à casa do Senhor. Embora o dízimo seja um princípio bíblico, ele nunca foi destinado a ser usado como uma ferramenta de manipulação ou uma garantia de bênçãos materiais. O verdadeiro propósito do dízimo e das ofertas sempre foi honrar a Deus e ajudar os necessitados, e não enriquecer líderes religiosos ou financiar práticas questionáveis. Além disso, algumas dessas igrejas introduzem práticas espirituais não bíblicas em suas liturgias. Isso inclui o uso de objetos como amuletos, rituais que envolvem desbloqueio de bênçãos ou quebra de maldições, e até mesmo a invocação de energias ou entidades espirituais. Essas práticas não apenas desviam os fiéis da simplicidade do Evangelho, mas também abrem portas para influências espirituais perigosas. O impacto cumulativo dessas táticas é devastador. Pessoas que se envolvem com essas igrejas muitas vezes experimentam uma perda gradual de sua fé genuína. Elas se tornam desiludidas com Deus, acreditando que Ele é inacessível ou injusto, quando na realidade foram vítimas de um sistema que distorceu sua verdade. Agora você pode estar se perguntando: como posso identificar essas igrejas e me proteger de seus enganos? Há sinais claros que podem ajudar você a discernir se uma igreja está verdadeiramente alinhada com o Evangelho ou se está seguindo um caminho perigoso. Primeiro, examine os ensinamentos da igreja à luz da Bíblia. Eles enfatizam a graça de Deus e a suficiência do sacrifício de Cristo, ou colocam o foco em obras humanas, sacrifícios financeiros e regras rígidas? A verdadeira mensagem do Evangelho é de liberdade em Cristo, não de escravidão a um sistema religioso. Segundo, observe como a igreja lida com o dinheiro. Existe transparência em relação às finanças? Os líderes vivem modestamente ou exibem sinais de riqueza excessiva? Igrejas que utilizam a fé como uma ferramenta para enriquecimento pessoal estão se desviando dos princípios bíblicos. Terceiro, analise o ambiente social da igreja. É um lugar onde as pessoas são encorajadas a crescer em sua fé e a cultivar relacionamentos saudáveis? Ou é um ambiente de controle, onde o medo e a culpa são usados para manipular os membros? Por fim, confie no Espírito Santo para guiá-lo em sua busca pela verdade. Jesus prometeu que o Espírito Santo nos conduziria a toda a verdade. João 16:13. Se você sentir que algo está errado, não ignore esses sentimentos. Ore, estude a Bíblia e busque sabedoria em Cristo. Estas são apenas algumas das ferramentas que Satanás usa para enganar e manipular as pessoas por meio de igrejas que parecem piedosas, mas que estão longe do coração de Deus. No próximo bloco, continuaremos a explorar as estratégias do inimigo e como você pode se proteger dessas armadilhas espirituais. Agora que você já entendeu algumas das estratégias usadas por igrejas para manipular e desviar as pessoas do verdadeiro Evangelho, é hora de aprofundarmos no impacto que essas práticas têm nas vidas daqueles que se tornam vítimas desse sistema. Para isso, exploraremos como a distorção da mensagem de Cristo e o uso de práticas questionáveis podem gerar confusão espiritual, isolamento e até a destruição de relacionamentos familiares e sociais. Uma das táticas mais devastadoras dessas igrejas é a maneira como elas apresentam uma visão distorcida de Deus. Em vez de enfatizar o amor, a graça e a misericórdia divinos,
Elas pintam uma imagem de Deus como um ser rigoroso, difícil de agradar e que exige sacrifícios constantes para liberar suas bênçãos. Essa percepção cria uma relação baseada no medo e na culpa, em vez de confiança e adoração genuínas. Por exemplo, muitos membros dessas igrejas vivem atormentados pela ideia de que nunca são bons o suficiente para Deus. Eles sentem que sempre precisam fazer mais, sacrificar mais e obedecer mais para obter sua aprovação. Esse ciclo de esforços incessantes pode levar à exaustão espiritual, onde as pessoas perdem o desejo de buscar a Deus, acreditando que nunca conseguirão alcançar suas expectativas. Além disso, líderes dessas igrejas frequentemente utilizam a manipulação emocional para reforçar essa ideia. Eles dizem coisas como: se você não obedece, está desobedecendo a Deus. Ou, se você não sacrifica, é porque sua fé é pequena. Essas mensagens não apenas distorcem o Evangelho, mas também colocam um fardo insuportável sobre os ombros dos fiéis, que passam a associar sua espiritualidade a um sistema opressor de regras e cobranças. Outro aspecto perturbador é o controle da narrativa bíblica. Essas igrejas utilizam versículos fora de contexto para justificar suas práticas e doutrinas. Por exemplo, passagens sobre sacrifício, obediência ou dízimos são frequentemente destacadas, enquanto ignoram-se completamente os ensinamentos sobre a graça, o perdão e a liberdade em Cristo. Tomemos como exemplo Lucas 6:38, onde Jesus diz: "Dai, e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante vos deitarão no regaço." Esse versículo, muitas vezes usado para promover campanhas de doações financeiras, na verdade, fala sobre generosidade em geral, sem qualquer ligação específica com dinheiro. No entanto, líderes manipuladores o utilizam para criar a falsa ideia de que quanto mais dinheiro você der, maiores serão as bênçãos recebidas. Essa distorção da palavra de Deus é uma estratégia poderosa, porque muitos fiéis confiam cegamente nos líderes espirituais, acreditando que eles possuem um entendimento superior das Escrituras. Isso cria uma dependência espiritual perigosa, onde os membros deixam de buscar conhecimento direto na Bíblia e passam a aceitar tudo o que é ensinado sem questionar. Outro ponto crítico é o uso de práticas não bíblicas disfarçadas de espiritualidade. Muitas dessas igrejas introduzem rituais que parecem cristãos, mas que na verdade têm raízes em misticismo, esoterismo ou até ocultismo. Isso inclui o uso de objetos como amuletos ungidos, água abençoada e velas especiais, bem como rituais que prometem proteção, prosperidade ou a quebra de maldições. Essas práticas são particularmente preocupantes porque desviam o foco de Cristo e colocam a confiança em objetos ou cerimônias. Por exemplo, membros podem acreditar que apenas ao usar um determinado amuleto ou participar de um ritual específico estarão protegidos contra o mal ou receberão bênçãos. Essa dependência cria um afastamento da fé verdadeira, que deveria estar centrada exclusivamente em Jesus Cristo. Além disso, essas práticas abrem portas para influências espirituais perigosas. A Bíblia é clara ao condenar qualquer forma de idolatria ou consulta a forças espirituais que não vêm de Deus. No entanto, muitos líderes dessas igrejas mascaram essas práticas como atos de fé, levando seus membros a um estado de confusão espiritual. O impacto dessa confusão não é apenas espiritual, mas também emocional e social. Muitas pessoas relatam sentir-se constantemente desconectadas de Deus, como se algo estivesse faltando em sua vida espiritual. Elas participam de cultos, seguem os rituais e fazem os sacrifícios exigidos, mas nunca experimentam a paz ou a alegria prometidas por Cristo.
Essa desconexão frequentemente se manifesta em relacionamentos quebrados. Como mencionado anteriormente, membros dessas igrejas muitas vezes se afastam de amigos e familiares que não compartilham da mesma fé ou que questionam as práticas da instituição. Essa divisão é agravada pela pressão social dentro da igreja, onde a lealdade à liderança é vista como uma prova de espiritualidade. Além disso, o impacto financeiro dessas práticas é devastador. Pessoas sacrificam economias inteiras, vendem bens e até assumem dívidas para atender às exigências financeiras da igreja. Quando essas bênçãos prometidas não se materializam, elas enfrentam não apenas dificuldades econômicas, mas também um profundo sentimento de fracasso e desilusão. É nesse ponto que muitos começam a questionar sua fé. Eles se perguntam se Deus realmente os ama, se estão fazendo algo errado ou se tudo o que acreditaram foi uma mentira. Esse tipo de crise espiritual pode levar anos para ser superado e, em alguns casos, resulta no abandono completo da fé. Mas nem tudo está perdido. A verdade é que há esperança para aqueles que foram enganados ou feridos por essas igrejas. A palavra de Deus é um farol que nos guia de volta à verdade, e o Espírito Santo é nosso consolador e mestre, sempre pronto para nos conduzir ao entendimento correto. Se você suspeita que pode estar envolvido em uma igreja que exibe esses sinais, o primeiro passo é buscar discernimento na Bíblia. Leia as Escrituras por conta própria e peça a Deus sabedoria para entender sua verdade. Lembre-se de que Jesus disse: "Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." João 8:32. Além disso, busque conversar com cristãos maduros na fé, que possam oferecer conselhos e orientação baseados na palavra de Deus. Encontre uma comunidade de fé que ensine o evangelho puro, sem distorções ou manipulações. A verdadeira Igreja de Cristo é um lugar de amor, graça e liberdade, onde as pessoas são encorajadas a crescer em sua relação com Deus e umas com as outras. Por fim, confie no poder de Deus para restaurar sua fé e curar suas feridas espirituais. Ele é um Pai amoroso que deseja o melhor para seus filhos e que nunca nos abandona, mesmo quando somos enganados ou desviados. No próximo bloco, continuaremos explorando como identificar e combater as armadilhas espirituais criadas por Satanás, bem como entender o que a Bíblia ensina sobre a verdadeira igreja e a relação que Deus deseja ter com cada um de nós. Agora que já discutimos os efeitos devastadores das falsas igrejas, vamos nos aprofundar nas estratégias específicas que Satanás utiliza para transformar lugares de culto em instrumentos de manipulação. Além disso, é crucial entender o que caracteriza uma verdadeira Igreja de Cristo, baseada na Bíblia e na liberdade espiritual que Jesus oferece. Uma das estratégias mais comuns utilizadas por essas igrejas é o uso da culpa como ferramenta de controle. Os líderes sabem que o sentimento de culpa é poderoso e pode ser usado para manipular os fiéis. Por isso, eles enfatizam a ideia de que qualquer falha em seguir as diretrizes da igreja é uma ofensa grave contra Deus. Essa abordagem cria um ambiente de constante medo e autocrítica. Por exemplo, é comum ouvir sermões que reforçam que não sacrificar o suficiente ou questionar a autoridade da liderança são sinais de uma fé fraca, ou pior, de rebeldia contra Deus. Essa manipulação emocional faz com que os fiéis se sintam constantemente inadequados, levando-os a se esforçar ainda mais para agradar a Deus, ou, na realidade, agradar a igreja. Além disso, essas igrejas frequentemente utilizam técnicas de isolamento psicológico. Os membros são incentivados a evitar qualquer contato com pessoas ou informações que possam questionar os ensinamentos da igreja.
Isso inclui afastar-se de amigos, familiares e até de conteúdos online ou literaturas que possam oferecer uma perspectiva diferente. O isolamento não apenas aumenta o controle da liderança sobre os membros, mas também os torna mais dependentes emocional e espiritualmente da instituição. Sem acesso a outras fontes de informação ou apoio, os fiéis se sentem presos e muitas vezes nem percebem que estão sendo manipulados. Outro aspecto alarmante é o uso de rituais e objetos simbólicos como fontes de poder espiritual. Embora muitos desses objetos e práticas sejam apresentados como ungidos ou santos, na realidade, eles desviam o foco da fé em Deus para uma confiança supersticiosa em itens físicos. Por exemplo, algumas igrejas vendem itens como óleos sagrados, lenços abençoados ou até água purificada, alegando que esses objetos possuem poderes especiais para curar ou proteger. Essas práticas são especialmente perigosas porque introduzem uma forma de idolatria sutil. Os fiéis começam a acreditar que precisam desses objetos para se conectar com Deus ou receber suas bênçãos, quando, na verdade, a Bíblia ensina que nossa fé deve estar exclusivamente em Jesus Cristo. Além disso, muitos desses objetos são vendidos por preços exorbitantes, criando uma fonte adicional de exploração financeira. Os membros são incentivados a comprar esses itens repetidamente, alimentando a ideia de que sua proteção ou prosperidade depende de sua fidelidade a esses rituais materiais. Essas táticas de manipulação têm um impacto devastador na fé das pessoas. Em vez de experimentar a liberdade prometida por Cristo, os fiéis se encontram presos em um ciclo de dependência emocional, financeira e espiritual. Eles sentem que nunca podem fazer o suficiente para agradar a Deus e vivem em um estado constante de culpa e medo. Mas como identificar uma verdadeira igreja de Cristo em meio a tantas distorções? Existem características claras que diferenciam uma comunidade de fé genuína de uma instituição manipuladora. A seguir, exploraremos alguns desses sinais. 1. Fidelidade à Bíblia. Uma igreja verdadeira baseia todos os seus ensinamentos e práticas na palavra de Deus. Isso significa que seus líderes incentivam os membros a estudarem a Bíblia por conta própria, em vez de depender exclusivamente das interpretações do pastor ou líder. Além disso, os ensinamentos devem estar alinhados com a mensagem central do Evangelho, a salvação pela graça, por meio da fé em Jesus Cristo. Se uma igreja enfatiza doutrinas ou práticas que não têm base bíblica, isso é um sinal de alerta. A verdadeira Igreja de Cristo não distorce as Escrituras para atender a interesses pessoais ou institucionais. 2. Foco na graça e na liberdade em Cristo Jesus veio para nos libertar, não para nos aprisionar em um sistema de regras e cobranças. Uma verdadeira igreja enfatiza o amor, a graça e a misericórdia de Deus, ajudando os membros a crescerem em sua relação com Ele, em vez de usar a culpa e o medo como ferramentas de controle. Se a mensagem da igreja faz com que você se sinta constantemente inadequado ou sobrecarregado, é provável que ela esteja distorcendo o Evangelho. 3. Transparência financeira. A Bíblia ensina que devemos ser mordomos fiéis com nossos recursos. Uma igreja verdadeira é transparente sobre como utiliza as doações e contribuições financeiras. Os membros devem ter acesso a informações claras sobre como os recursos estão sendo usados para apoiar a obra de Deus e ajudar os necessitados. Se uma igreja utiliza táticas de pressão para obter dinheiro ou se recusa a ser transparente sobre suas finanças, isso é motivo de preocupação. 4. Ambiente de apoio e encorajamento. Uma verdadeira igreja é um lugar onde os membros se sentem amados, aceitos e encorajados a crescer em sua fé. Isso inclui oferecer apoio espiritual, emocional e prático,
especialmente em tempos de dificuldade. Se uma igreja promove o isolamento, desencoraja relacionamentos fora da comunidade ou utiliza a exclusão social como punição, ela está se desviando dos ensinamentos de Cristo. 5. Foco em Jesus como o centro de tudo. Uma verdadeira igreja reconhece que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. 1 Timóteo 2:5. Qualquer prática ou doutrina que coloque intermediários adicionais como santos, objetos ou rituais no caminho da relação com Deus é inconsistente com o Evangelho. Agora que você conhece os sinais de uma verdadeira igreja, o próximo passo é aplicar esse conhecimento para avaliar sua própria experiência. Não tenha medo de fazer perguntas, estudar a Bíblia por conta própria e buscar discernimento em oração. Deus promete nos guiar quando buscamos a verdade com sinceridade. Além disso, é importante lembrar que, embora Satanás seja um estrategista astuto, ele já foi derrotado na cruz. Jesus nos deu autoridade sobre todas as forças do mal, e como seus seguidores, podemos resistir às estratégias do inimigo por meio da fé, da oração e do conhecimento da palavra de Deus. Se você está lendo isso e percebe que foi enganado ou ferido por uma igreja manipuladora, saiba que há esperança. Deus não abandona seus filhos, mesmo quando eles se desviam ou são enganados. Ele está sempre disposto a recebê-los de volta, restaurar sua fé e curar suas feridas espirituais. No próximo bloco, exploraremos como reconstruir sua fé após ter sido ferido por uma igreja manipuladora, além de entender como usar o discernimento espiritual para evitar cair em armadilhas no futuro. Também discutiremos como apoiar outros que possam estar enfrentando o mesmo tipo de engano. Agora que você entende as táticas de manipulação utilizadas por algumas igrejas e reconhece os sinais de uma verdadeira comunidade de fé, é hora de abordar um tema essencial: como reconstruir sua espiritualidade após ter sido ferido ou enganado. Este processo pode parecer difícil no início, mas é totalmente possível com a ajuda de Deus, da sua palavra e de uma comunidade saudável. Primeiro, é fundamental lembrar que a sua fé não está baseada em uma instituição humana, mas em Jesus Cristo. Igrejas são compostas por pessoas falhas e, infelizmente, algumas podem se desviar dos ensinamentos de Deus. No entanto, Jesus é perfeito, imutável e digno de toda a nossa confiança. Ele é a rocha sobre a qual podemos construir nossas vidas, mesmo depois de experiências dolorosas. Se você foi ferido ou enganado, o primeiro passo para reconstruir sua fé é voltar à Bíblia como sua fonte de verdade. Dedique tempo à leitura das Escrituras, pedindo a Deus sabedoria para compreender sua mensagem. A Bíblia é um farol que nos guia de volta ao caminho certo, iluminando áreas de confusão e oferecendo conforto e direção. Uma boa prática é começar com passagens que falam sobre o amor e a graça de Deus, como Romanos 8:38-39, que nos lembra que nada pode nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Outra passagem poderosa é Mateus 11:28-30, onde Jesus convida todos os que estão cansados e sobrecarregados a encontrarem descanso nele. Além de buscar consolo na palavra de Deus, é importante orar com sinceridade, derramando seu coração diante do Senhor. Compartilhe suas dores, dúvidas e até sua raiva, se for o caso. Deus não se ofende com nossas emoções. Pelo contrário, Ele deseja ouvir e curar nossos corações. A oração é uma forma de fortalecer nossa conexão com Ele e encontrar paz em meio à tempestade. Outro passo essencial é encontrar uma comunidade saudável de fé. Como mencionado anteriormente, uma verdadeira igreja é caracterizada pelo amor, pela transparência e pelo foco em Cristo. Procure um lugar onde a palavra de Deus seja ensinada com clareza e onde você se sinta encorajado a crescer espiritualmente.
Se possível, converse com cristãos maduros que possam oferecer orientação e apoio durante esse período de reconstrução. Durante essa jornada, você pode enfrentar desafios, especialmente se ainda estiver lidando com as consequências emocionais e sociais de sua experiência anterior. É comum sentir medo de confiar novamente ou até mesmo questionar sua capacidade de discernir o que é verdadeiro. Lembre-se de que Deus é o seu guia e o Espírito Santo está sempre presente para lhe dar sabedoria e discernimento. Além disso, é importante reconhecer que o perdão desempenha um papel crucial na cura espiritual. Isso não significa que você precisa justificar ou minimizar o que aconteceu, mas liberar o peso da mágoa em seu coração. Perdoar não é um ato de fraqueza, é um passo de obediência a Deus que traz liberdade e paz. Ore por força para perdoar aqueles que o feriram e confie que Deus fará justiça. Enquanto você caminha nesse processo de cura, também é essencial aprender a identificar e evitar armadilhas espirituais no futuro. Aqui estão algumas estratégias para proteger sua fé. 1. Estude a Bíblia regularmente. Conhecer a palavra de Deus é a melhor maneira de reconhecer quando algo está fora de alinhamento com seus ensinamentos. Lembre-se do exemplo dos bereanos em Atos 17:11, que examinavam as Escrituras diariamente para verificar se o que ouviam era verdadeiro. 2. Ore por discernimento. Peça ao Espírito Santo para ajudá-lo a identificar quando algo não está certo. O discernimento espiritual é um dom que nos protege do engano e nos guia na verdade. 3. Questione e investigue. Não tenha medo de fazer perguntas ou buscar informações adicionais sobre os ensinamentos de uma igreja ou líder. Uma verdadeira igreja não teme o questionamento porque está fundamentada na verdade. 4. Evite o isolamento. O isolamento é uma tática usada por muitas igrejas manipuladoras para manter o controle sobre seus membros. Certifique-se de cultivar relacionamentos fora da igreja e de buscar perspectivas equilibradas sobre sua fé. 5. Fique atento aos sinais de alerta. Como discutido anteriormente, práticas como manipulação emocional, exploração financeira e rituais não bíblicos são sinais claros de que algo está errado. Se você notar esses comportamentos, é melhor se afastar e buscar uma comunidade mais alinhada com o Evangelho. Agora, talvez você esteja se perguntando: e quanto às pessoas que ainda estão presas nesse sistema? Como posso ajudá-las? A resposta está em agir com amor, paciência e sabedoria. Muitas vezes, essas pessoas não percebem que estão sendo manipuladas e podem resistir inicialmente a qualquer tentativa de ajudá-las. Aqui estão algumas sugestões. 1. Ore por elas. Peça a Deus para abrir os olhos dessas pessoas e guiá-las para a verdade. A oração é uma arma poderosa na batalha espiritual. 2. Compartilhe a verdade com gentileza. Seja cuidadoso ao abordar o assunto, especialmente se essas pessoas estiverem profundamente envolvidas na igreja manipuladora. Evite confrontos diretos. Em vez disso, compartilhe o Evangelho de forma clara e amorosa, mostrando o que a Bíblia realmente ensina. 3. Seja um exemplo de liberdade em Cristo. Mostre, através de suas ações e palavras, como é viver em uma relação verdadeira e livre com Deus. Sua vida pode ser um testemunho poderoso que atrai outras pessoas para o Evangelho. 4. Ofereça apoio prático e emocional. Deixar uma igreja manipuladora pode ser um processo difícil e doloroso. Esteja disponível para ouvir, oferecer conselhos e ajudar essas pessoas a encontrarem uma nova comunidade de fé. Por fim, nunca subestime o impacto que sua própria jornada pode ter na vida de outras pessoas. Ao compartilhar seu testemunho e as lições que aprendeu,
você pode inspirar e encorajar outros a buscar a verdade em Cristo. Lembre-se de que estamos todos envolvidos em uma batalha espiritual. Satanás é um estrategista astuto, mas ele já foi derrotado na cruz. Como seguidores de Jesus, somos chamados a resistir ao diabo e a permanecer firmes na verdade. Tiago 4:7. Deus nos deu todas as ferramentas de que precisamos para vencer essa batalha. Sua palavra, o Espírito Santo e a comunhão com outros crentes. Enquanto você avança em sua jornada espiritual, nunca se esqueça do amor e da graça de Deus. Ele está sempre ao seu lado, pronto para guiar, confortar e fortalecer você. Sua fé não está em homens ou instituições, mas no Deus vivo, que é fiel para cumprir todas as suas promessas. Se este conteúdo abriu seus olhos para a realidade espiritual que enfrentamos, não guarde essa verdade apenas para você. Compartilhe esta mensagem com amigos, familiares e outras pessoas que possam se beneficiar dela. Juntos, podemos combater as mentiras do inimigo e espalhar a luz do Evangelho para um mundo que tanto precisa de esperança. Que Deus continue abençoando e guiando você em cada passo de sua caminhada espiritual. Lembre-se, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Nele encontramos tudo o que precisamos para viver em paz e liberdade.